RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Se há fato histórico que marca o cristianismo, não é apenas o nascimento de Jesus, mas a sua ressurreição. E não apenas o seu sacrifício na cruz, mas o momento em que reviveu ao terceiro dia. É nisto que os cristãos creem e é isto que marca a Páscoa. O nosso assunto de hoje com o Paulo Chaveiro, que é pastor da Igreja Evangélica Ação Bíblica e apresentador do programa O Som do Livro, aqui na RTM Portugal. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Paulo, o que distingue o cristianismo das mais variadas religiões é o facto de apresentar Deus como Pai, o ser humano ser salvo pela graça, a necessidade de um Salvador, mas a mais importante é crer que esse Salvador ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. É ou não o grande fundamento da nossa fé e porquê? Essa é uma excelente pergunta. Aqui começar se calhar pela palavra crer. A palavra crer no cristianismo é mais do que simplesmente acreditar. Nós precisamos de entender isso. O crer aqui é um modo de vida, é o fundamento das nossas decisões. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios, é interessante que há todo um capítulo que fala sobre isto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo vai dedicar toda a atenção a esta questão da ressurreição. E ele vai dizer algo desconcertante. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Portanto, não há razão nenhuma para termos esperança se não há uma ressurreição. E depois ele vai desenvolver mais esse conceito, dizendo assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, neste caso Adão, depois, e com Adão a morte, Cristo veio para reverter isso. O segundo Adão, ele usa essa expressão depois aos Romanos, Jesus como o segundo Adão, que veio para trazer vida. Então, o crer na ressurreição não é só, como eu estava a dizer, uma questão de crença, é uma questão de efetivamente experimentar a vida. E essa vida só é experimentada quando é vivida na primeira pessoa. É verdade que é importante crer, mas aqui não é só convicção, é também confiança. Confiança em Deus e depois a experiência, o experimentar essa vida na primeira pessoa. Então, sim, o cristianismo não é só uma religião de crenças, não é só uma religião de dogmas, é uma religião de experiência vivida. E quando nós experimentamos a ressurreição de Jesus Cristo, não há forma de negar essa realidade porque ela é vivida na primeira pessoa. Portanto, cada um experimenta então a ressurreição nas batalhas que tem contra o pecado, nas batalhas que tem contra o eu, contra os egoísmos, os orgulhos que enfrenta todos os dias. Portanto, e é nesse sentido que, mais do que um dogma a crer, é uma experiência a ser vivida, a viver-se. E nesse sentido, a ressurreição é algo que não é só do passado, não é só da história em que Jesus ressuscitou há 2000 anos. Ele torna-se vivo a cada dia em que nós temos comunhão com Ele. E é isto que é fantástico, diferente de todas as outras confissões e religiões que existem no mundo. Nós temos um Deus presente, não ausente lá nos céus, distante, mas um Deus que está nesta história através da ressurreição de Cristo. E faz todo o sentido falar disso agora na época de Páscoa. Nós até podíamos fazer a analogia daquilo que aconteceu com Moisés, que libertou o povo, que essa era a Páscoa então celebrada pelos hebreus, mas Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o nosso libertador. Só que, porquê concentrar tanto no assunto da ressurreição? Porque isto é o ápice da nossa fé. Agora, uma coisa que muitos não sabem ou podem não saber, não quero chamar ninguém de ignorante, longe de mim fazer uma coisa dessas, não me interpretem mal, é que os apóstolos e outros cristãos do primeiro século, porque até mesmo nesse capítulo 15, Paulo vem falar que não só do seu testemunho, que ele viu Cristo ressuscitado, ressurreto no caso, mas também Pedro, Tiago, irmão de Cristo, e até mesmo mais 500 testemunhas, e algumas ainda estavam vivas. E estes apóstolos, estes cristãos, não eram perseguidos e mortos por causa apenas de seguirem uma mera religião, como se calhar muitos podem pensar. Não era só um ódio gratuito. O que não faltava na época deles eram práticas religiosas, portanto isso não era agravante. Mas sim o facto de que eles testemunharam, viram, estiveram com Cristo ressurreto. Então, de que modo
é que isto podia colocar tanto medo em quem não cria e via o seu poder ameaçado, no caso, imperadores. Esse é, talvez quando pensamos um bocadinho na história da humanidade, a história da humanidade é sempre esta senda de procurar a imortalidade, não é? É curioso que os alquimistas chineses, na busca da imortalidade, desenvolveram a pólvora, que é uma arma altamente mortífera. Mas foi em busca da imortalidade que eles o fizeram, com boas intenções. Cristo veio exatamente confrontar-nos com essa finitude, com essa incapacidade de lidarmos com a morte. E é por isso que é tão assustador, porque Cristo, obviamente, traz-nos uma esperança não só uma ressurreição que parece, porque eu estava aqui a pensar nas ressurreições que Cristo operou, como Lázaro, aquela filha de Jairo, e acabaram por morrer depois outra vez, portanto foi uma ressurreição temporária. E a ressurreição de Cristo não é assim. A ressurreição de Cristo e aquela que Ele nos promete é uma ressurreição eterna, já não só o voltar à vida e depois perecer novamente e morrer, como Lázaro, aconteceu com Lázaro e outros, mas é uma ressurreição completamente diferente. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer nesta carta aos Coríntios: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, Cristo é o primeiro que vence a morte. Portanto, ele definitivamente, aquilo que eu, de vez em quando tinha assim uns pensamentos esquisitos, não é? Quando Deus coloca Adão e Eva lá no jardim do Éden, dá-lhe duas árvores. Uma que era proibida comer, que era o conhecimento do bem e do mal, e outra que não era proibido comer, que era a árvore da vida. O parvalhão do Adão e da Eva foram comer exatamente da árvore que não deviam. Quer dizer, podiam ter comido da árvore da vida e vivíamos eternamente. Eu E acho depois que eu Deus nunca tive um programa em que esclarecessem tão bem como é que Adão e Eva eram. Parvalhões, está feito. não sou, não, Eu não sou muito, aceito. não são muito diferentes de mim e de Não ti, não é? mesmo, nem de mim. Exatamente. Portanto, mas a realidade é que Deus, por misericórdia e amor, acaba por os pôr fora do jardim para eles não viverem esta miséria que nós vivemos, de guerras, fomes, destruições, de egoísmos e orgulhos, para sempre. Por isso, ele, num ato de misericórdia, é isto que às vezes a gente não consegue entender, Deus diz: não, não vão comer da árvore da vida, ainda que podiam. Não era pecado comer da árvore da vida. O que era pecado era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Cristo veio então reverter esta ação de orgulho de Adão e Eva, de quererem saber mais do que Deus. E este é o problema. Daí entrar a morte para nos limitar neste sofrimento que nós temos. E Cristo veio a reverter exatamente isso. É, ao conhecermos a Deus, e é curiosíssimo quando pensamos em João 17, Jesus dizendo que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus, e ao Filho a quem enviaste. Quando nós temos então este verdadeiro conhecimento, agora sim temos a oportunidade de viver para sempre. E isto é a ressurreição de Cristo Jesus. Isto é a Páscoa, não é? A Páscoa é esse processo de olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizer: eu reconheço o meu pecado, o meu orgulho, que no fundo eu sou tão parvalhão como Adão e Eva e que eu faço escolhas muito erradas constantemente e eu preciso de Jesus. Preciso verdadeiramente de Jesus, não só aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e me dá esta esperança de eu poder viver todos os dias em ressurreição, que é o que Paulo nos diz aqui, portanto, em 1 Coríntios 15. Nós temos que nos revestir desta ressurreição todos os dias, temos que viver esta Uhum, ressurreição. Já não vivemos mais como o velho Adão, agora vivemos como o novo Adão, que é uhum. Cristo Jesus, que está ressuscitado, não é? E deste modo, para irmos um bocadinho mais a fundo, e também, ainda baseado em 1 Coríntios 15, quão válido e importante é este momento da ressurreição para validar toda a obra redentora de Cristo? Será que, se não tivesse havido este momento, e é tão importante que a gente viva a ressurreição, exatamente para nos lembrarmos que senão seria só um homem comum a morrer na cruz? Uhum. Bem, mártires tivemos muitos ao longo da história, não é? A diferença de Cristo e dos outros é que Cristo não só morreu, como ressuscitou, venceu a morte. Portanto, isso é que é a verdadeira validação da obra redentora de Cristo. Tá? E depois, obviamente, a sua ascensão e glorificação junto do Pai. Mas isto demonstra que nós não temos que viver mais esta vida de calimeros, vida sofredora, coitadinho de mim, não consigo fazer nada, sou uma vítima. Não, temos as ferramentas em Cristo Jesus, não pela nossa força, nem nosso mérito, nem nosso esforço, nem nossa capacidade, mas em Cristo Jesus temos a possibilidade de viver uma vida diferente. E esta é a mensagem extraordinária do cristianismo e é de Cristo, é que a ressurreição é o garante da nossa vitória.
Portanto, temos uma possibilidade de viver em vitória todos os dias, porque Cristo ressuscitou. E como Paulo disse, se Cristo não ressuscitasse, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, e a razão é simples, é que andamos aqui atrás de uma moral e de uma ética que muitas vezes nós achamos que faz sentido e depois é sacrifício atrás de sacrifício que não serviria para absolutamente nada. Então, só faz sentido viver o cristianismo à luz da ressurreição, sem dúvida alguma, não é? E por fim, à medida que ia falando aqui, quando eu estive em Londres a primeira vez, em 2018, eu lembro-me que eu queria muito ir ver a National Gallery. Só que eu lembro-me que andava muito à procura da sala específica onde estavam as obras de Caravaggio, que eu Ok. gosto bastante. E eu lembro-me de ver o quadro onde Tomé coloca a mão em Jesus e as pessoas começavam a associar, Tomé, ver para crer e tudo mais. Mas automaticamente veio à minha mente, bem-aventurados, isto foram palavras de Jesus, os que não viram e creram. Uhum. Então, baseado nisto, e já que estamos em época de Páscoa, momento de reflexão, que mensagem então deixa para os nossos ouvintes que nunca viram Jesus? Porque eu nunca vi, o Paulo também não, mas que podem crer que ele está vivo e que a Páscoa deve ser comemorada com esse fervor, com essa vida dentro de É. nós. Essa questão é muito pertinente, porque a maior parte de nós cristãos nunca teve uma visão de Cristo. Há alguns que têm, mas nem a maior parte de nós não teve. A visão que nós temos de Cristo, e é isto que é tão relevante para esta altura, é a Igreja. A Igreja é o corpo vivo de Cristo. E quando nós falhamos em viver a Cristo ressuscitado nos nossos membros, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, o mundo deixa de ver a Cristo. E é isto que é dramático. Nós estamos a assistir a um definhar do mundo, não porque o mundo está pior hoje do que estava há 100 anos atrás, mas porque a Igreja está mais longe de ser Cristo, de viver o cristianismo de uma forma integral. Então aí sim as pessoas veem Cristo quando a Igreja vive o cristianismo de uma forma integral e quando as pessoas experimentam esta ressurreição, que não é uma teoria, não é uma crença. Volto a destacar este aspecto, porque nós muitas vezes pensamos que basta crer. Sim, num certo sentido é verdade, a Bíblia é clara sobre isso, mas aqui o crer é esta atitude, é uma convicção, é uma ação, não é uma teoria, não é um pensamento positivo de que eu acredito muito em alguma coisa. É uma experiência de vida que é nas horas da crise, nos conflitos, é nas dificuldades, é no desespero, é no caos, é na doença, que eu aí experimento o Cristo ressuscitado. Portanto, e é muito interessante que quando fazemos essa caminhada, aí sim passamos a crer e a ver Cristo a cada momento. Mas sim, noutro sentido, nós não vemos o corpo de Cristo, à semelhança de Tomé, que viu e creu. Mas podemos plenamente confiar na mensagem do Evangelho, porque nós continuamos a ver Cristo a transformar vidas, a começar pela minha, certamente pela tua, e a de cada pessoa que se deixa tocar pela experiência de Cristo Jesus. E aí Cristo está vivo. Mais uma vez, não é só uma teoria, não é só algo que eu tenho que acreditar muito, mas é uma questão de experiência concreta, vivida no dia a dia. Portanto, e aí é fascinante experimentar Cristo, mais do que ter um conceito. Então, esta Páscoa é uma boa oportunidade para pormos, entre aspas, Deus à prova. O salmista diz isso: provai e vede que Deus é bom. Então, é uma boa oportunidade de dizer: Deus, se tu existes, estás vivo, então revela-te. E Ele certamente vai fazê-lo. Até hoje nunca vi ninguém ficar decepcionado com essa atitude quando se aproxima de Deus, porque não é um desafio, é de facto o querer conhecer, e quando a gente quer conhecer, Ele revela-se, porque Ele está aí exatamente com esse objetivo, de se revelar a quem Ele é, o Cristo ressuscitado, que ainda hoje está tão ativo ou mais do que há 2000 anos atrás. O Entre Linhas contou com a participação especial de Paulo Chaveiro e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.